Sejam muito bem-vindos ao I 2022. Eu sou a Carla Selva, coordenadora estadual das Salas do Empreendedor, e estou aqui de braços abertos para recebê-los. Que saudade, hein? Esse evento é muito esperado. E nós também estávamos com muita saudade de poder encontrá-los. Nosso evento ele vai ser diferente dos outros. Mais uma vez, sempre inovando. Nós teremos um evento híbrido. Nos dias 24, 25 e 26, todos vocês podem assistir de forma remota, no formato digital. E no dia 26, nós vamos ter um momento especial, que é o momento do reconhecimento. Esse vai ser presencial para alguns convidados, onde cada sala vai ter um representante nesse momento, que será ao vivo e presencial. Mas todos vocês vão poder acompanhar o evento aí da Sala do Empreendedor, da sua casa, no momento que vocês estiverem mais tranquilos. Nos dias 24 e 25, vocês vão poder escolher o melhor horário para assistir toda a nossa programação. Mas no dia 26, nós vamos querer uma audiência 100% ao vivo. Vocês vão estar conectados com a gente e acompanhando em tempo real todos os detalhes do nosso evento. E preparem a festa, preparem as bandeiras, os rojões, porque no dia 26 nós vamos reconhecer as Salas do Empreendedor, com as categorias bronze, prata, ouro. E esse ano nós vamos ter a edição do diamante, uma categoria super especial. Então, fiquem com a gente, acompanhem a programação, se preparem, porque o conteúdo está riquíssimo. E fique atento, porque como no ano passado, esse ano nós também vamos ter quiz. E aí você vai precisar ficar muito atento, porque nós vamos fazer perguntas para vocês sobre a programação e as dicas que nós vamos passar. Fiquem atentos, anotem, porque depois vocês vão ter um momento especial para testar se vocês nos acompanharam 100%. Pessoal, e para continuarmos a nossa programação, eu vou chamar o nosso colega Francisco, que veio lá da Regional Sul. Francisco, entra aqui que eu vou te dar um presente. Olha o que eu tenho aqui, o tão esperado diamante. Francisco, você está segurando o diamante. Será que na Regional Sul nós vamos ter diamante? Carla, eu estou ansioso também para saber. Eu acho que nós vamos ter uma surpresa especial com todos que estão participando desse evento. Segura por enquanto? Seguro, Francisco. Obrigado, Carla. Prazer, eu sou Francisco Wildes, eu sou consultor do Sebrae da Regional Sul, representando as Salas do Empreendedor do Sul do Paraná. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã para chamar aqui um palestrante excepcional que vai falar um pouquinho de tendências, um tema muito atual. E quando falamos de tendências, quem são os nossos clientes, onde eles estão, como nós podemos atingir eles. E aí eu quero convidar para essa palestra, para esse momento de conhecimento, um palestrante aqui do Sebrae, um consultor do Sebrae. Ele é consultor de inovação, fundador e CEO da @Fresco Labs. Ele é entusiasta de novas ideias, também é responsável pelo programa de inovação do Sebrae Paraná e também é empreendedor. Ele é formado em engenharia pela UFSC, mestre no Rochester Institute of Technology para aprender e empreendedorismo e trazer para o Brasil. Eu já fiquei cansado de falar o currículo dele. Ele ainda fundou a Una Smart, que foi acelerada pela National Science Foundation, depois acelerada e investida pela Startup Bootcamp em Roma, chegando a 8 prêmios internacionais. Ele entrou no Sebrae e encontrou no Sebrae uma forma de retornar do investimento feito em sua educação, compartilhando aprendizado com o maior número de pessoas possíveis. Convido para ser o primeiro palestrante dessa manhã, Maurício Reck. É contigo, Maurício. Muito obrigado por estar conosco.
Os próximos 2 a 3 anos daqui para frente vai ser o maior período de oportunidades que a sua geração irá presenciar. Principalmente para aquelas pessoas que estão ligadas nas tendências e buscam nessas informações as pistas do futuro que está por vir. E isso porque a gente está entrando num momento de ressignificação induzida pelo caos. Deixa eu explicar. Caos gera oportunidades. Caos muda regras, reembaralha as cartas e muda quem está no topo. Isso acontece, sempre foi assim. A era renascentista nasce da peste bubônica. Os loucos anos 20 nasceram logo após a febre espanhola. E agora, com a Covid nos dando uma luz no fim do túnel, esses movimentos estão prestes a voltar. E essa era de caos que a gente está vivendo agora, ela está prestes a se repetir e repetir esse padrão histórico onde as pessoas ressurgem de suas cápsulas, tentam fazer coisas novas e buscar de alguma forma recuperar o tempo perdido. E esse, repito, será o melhor momento de oportunidades da sua geração. Isso acontece geralmente em períodos de crise, em que tem uma leve nuance histórica e cíclica que nos mostra que isso acontece em 3 momentos. E esses momentos são: 1. Dependência de trajetória. 2. O próprio período de crise. E depois, uma era de caos e oportunidade. Mas o que significa dependência de trajetória? Historicamente, a gente vem, na última década ou mais, dependendo de padrões, regras, procedimentos, a gente repete decisões passadas, sempre buscando repetir algum padrão que deu certo. A gente olha para a empresa vizinha, copia o padrão, e ao fazer isso, basicamente o que a gente está fazendo, a gente está agarrado a um caminho, a um guia, que a gente deixa então de prestar atenção a novas oportunidades. Depois, quando se entra num período de crise, esses procedimentos, padrões, decisões, estruturas, eles passam a não importar tanto. E o que a gente faz, a gente tenta sobreviver. A gente usa nosso esforço para sobreviver. E ao fazer isso, as necessidades dos consumidores, elas mudam a cada minuto. Principalmente porque eles não sabem o que querem ou o que precisam. E para nós é muito difícil de ler essas nuances, porque esses desejos eles vão lá para baixo da pirâmide de Maslow e ficam lá concentrados nas necessidades fisiológicas e de segurança. E é depois, então, desse momento de crise que a gente chega nessa luz no fim do túnel, É o período de caos e oportunidade, um período que a gente está vivendo agora, que vai durar aí entre 2 e 3 anos, que é onde a gente vai começar a enxergar os consumidores buscando recuperar o tempo perdido, tentando retomar ou criar novos estilos de vida, que é onde a gente vai poder, nós aqui como negócios, identificar e enxergar o que de fato eles querem, em termos de comportamento de consumo, o que as pessoas vão buscar. Então, essa é a era de caos, esse é o período de caos que a gente vai viver. E caos, meus amigos, é na realidade previsível. E é nessa previsibilidade caótica dos comportamentos de consumo que a gente, aqui do Sebrae, a gente tenta direcionar os pequenos negócios para essa ressignificação induzida pelo caos. Meu nome é Maurício Reck, eu sou responsável pelo programa de inovação aqui no Sebrae do Paraná. E entre outras coisas, hoje a gente vai falar sobre futuro e tendências. Mas antes de a gente navegar de fato nas tendências, a gente começar a falar sobre esse tema, é importante a gente entender para quem que a gente está falando e de quem que a gente está falando, Então, basicamente, quando a gente fala para quem, a gente se pergunta quem somos, Hoje a gente vive aí em um misto de espaço-tempo, onde várias eras geracionais diferentes, elas convivem. Legal, Maurício, mas isso sempre aconteceu. Sim, de fato, sempre aconteceu. Só que hoje, nesse espaço de tempo que nós vivemos, essas diferenças geracionais, elas são muito maiores, principalmente devido ao avanço, muito rápido e a escala repentina que toda a questão da tecnologia e da conectividade tomou. Então, quando a gente fala de público, a gente está falando ali da nova terceira idade, os baby boomers, os filhos do pós-guerra, a nova meia-idade, a geração X, pessoal ali de 40 a 50 anos. Os novos adultos, a geração aí millennials, que muito deu o que falar, que foi o primeiro grupo que de fato fez a transição do mundo analógico para o mundo digital. Depois a gente tem a nova juventude, a geração Z, que é considerado o primeiro grupo de fato nativo digital. A gente tem também, então, a geração alfa, que é a nossa nova infância, essas crianças extremamente inteligentes, mas que vivem num mundo de excesso de estímulos. E quando a gente fala de gerações, a gente também tem que entender em que contexto em que a gente se encaixa agora. Aonde que a gente está, Então, fica comigo, tá?
Eu não sou um pessimista, na realidade eu sou um otimista, mas os cenários em que nós vivemos hoje, eles são tristes para não dizer trágicos. Então a gente vem basicamente de um trauma pandêmico, um momento que ele vai, querendo ou não, ser mais retraído, né? Principalmente em termos de interações, muito mais medo e muito mais insegurança. A gente vive 3 crises ao mesmo tempo, uma crise econômica, uma crise política e uma crise ambiental. E a gente tem também essa questão da conectividade sem limites, né? Que por um lado ajuda muito quando você for falar no âmbito dos negócios, mas por outro lado, quando a gente fala no nosso último contexto de saúde mental, ela impacta bastante, né? Então a gente entende a saúde mental como a próxima pandemia, tá? Então, tendo isso, né, em vista, essas pessoas e públicos que a gente está considerando e o contexto em que a gente está vivendo, a pergunta que fica agora é: o que está no futuro reservado para nós em termos de consumidores e em termos de negócios? Então vamos lá, vamos navegar de fato nas tendências. E esse primeiro grupo aqui, das tendências de comportamento e consumo, a gente tem 4 principais macro tendências. E hoje eu vou dar um overview geral para vocês, tá? Mas de novo, a minha dica é: entra no site, naveguem nas micro tendências também, né? Que é o que vai estar acontecendo aí nos próximos 2, 3 a 5 anos. Então, quando a gente fala em tendência de comportamento e consumo, a primeira macro tendência dentro desse grupo é o celebracionismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas peculiaridades das pessoas, né, pode ser em âmbito coletivo ou individual, elas se tornam motivo de orgulho. Algo que no passado às vezes nos dava vergonha, hoje ela é algo de aceitação, é algo de celebração. Então a gente se encontra numa jornada de autoaceitação esperando que o mundo aí, né, essa é a visão dessa grande macro tendência, se torne mais gentil. Então aqui dentro de celebracionismo a gente vai estar falando de orgulho das raízes, de identidades fluídas, do poder do coletivo, tá? Segundo, a vida conectada. Aqui eu não preciso explicar muito, né? Mas com o advento da internet aí nos últimos anos e a nossa, basicamente, a facilidade com que a pandemia forçou com que tudo virasse digital, essa, entre aspas, transformação digital, inclusive da nossa vida, não só dos negócios, faz com que a nossa vida tenha, de alguma forma, falta de limites, né? Entre o que é real, o que é virtual e o que de fato é mão na massa, né? Terceiro, caos e vida em ordem. Essa é uma tendência, uma macro tendência muito interessante, porque basicamente uma das formas de se evitar sobrecargas mentais e emocionais é se organizando. Então, quando a gente enxerga as pessoas, né, que tiveram a oportunidade de trabalhar de casa, né, fazer o tal do home office durante a pandemia, aquele foi um momento inicial de diferenças, de lua de mel com aquele momento, mas chega uma hora que você tem que se organizar, né, porque você redescobre sua casa, redescobre que ela pode de fato virar um caos. Então, dentro dessa macro tendência, a gente está olhando para micro tendências, por exemplo, de mania de limpeza, né, de anti-infoxicação, esse movimento que a gente está toda hora recebendo tendência, informação, é fake news, não é fake news, como que eu faço para tirar isso um pouco da minha vida ou para ter uma curadoria melhor? Então as pessoas estão olhando para isso também, tá? E dentre outras coisas, uma coisa que é bem importante é autoconhecimento e inteligência emocional. Então deem uma olhada nessas micro tendências, que elas são bem importantes para ajudar, principalmente as pessoas que vão manter os seus trabalhos, né, no formato de teletrabalho ou formato híbrido, tá? Porque eles vão continuar fazendo parte da sua própria casa em termos de trabalho. E por fim, a última macro tendência chama compensando o caos. O que isso quer dizer? Basicamente é uma forma de a gente compensar alguns dos desgastes psicológicos que a gente viveu na pandemia, né, recentemente. Então aqui a gente está olhando para tudo que é relacionado a bem-estar. E como que essas nuances, esses negócios, né, como que eu, como consumidor, encontro formas de criar ou buscar bem-estar no meu dia a dia que permita com que, no final das contas, eu tenha, né, uma saúde mental mais bem trabalhada, né, um autoconhecimento, que eu consiga não impactar tanto, né, a minha carga emocional como pessoa, tá? Como consumidor. Então, dentro dessa macro tendência, a gente está falando aqui em transcendentalismo, em rituais de auto-relaxamento. A gente tem ali as comprinhas impulsivas, né? Quem aqui não fez uma comprinha na pandemia que você não precisava, mas depois que você viu que o cenário estava meio que se encaminhando, você foi lá e foi tacando-lhe o dedo, né? O Instagram te mostrando um monte de post patrocinado e você, querendo ou não, você consumiu aquilo, te fez bem. Essas comprinhas impulsivas, né? Tem que ser utilizada essa tendência com muita parcimônia, mas elas são também
também de fato algo que está acontecendo hoje em dia, tá? E aqui dentro dessa tendência a gente vê também um impacto bem grande do minimalismo, né, do detox urbano, as pessoas tentando fugir dos grandes centros e buscar mais conexão com a natureza, beleza? Mas antes, né, melhor do que eu falar sobre tendências e ficar falando sobre conceitos, é interessante a gente ver cases, né, de empresas que de fato estão aplicando essas tendências. Então eu trouxe alguns exemplos bem rápidos para vocês. Um exemplo é uma empresa aqui do Paraná chamada Holistics. Eles são uma empresa que, enfim, nasceram no digital, né? E eles são uma empresa que basicamente focam nos rituais de autorrelaxamento ou criar hábitos saudáveis no seu dia a dia. Então eles têm produtos como um raspador de língua de cobre, que é baseado lá numa metodologia ayurvédica, que você faz um ritual de desintoxicação de manhã, você tem óleos essenciais, sugadores clitorianos, tudo que fazer com que o seu dia você insira na sua rotina alguns rituais que te façam bem, tá? É uma empresa bem interessante para dar uma olhada, e não só em termos de produto ou né, marca, enfim, a comunicação deles é bem interessante, design é bem arrojado e é uma empresa muito interessante para dar uma olhada. Segundo é o Tinkercreate, que é uma empresa, né, de fora, que basicamente eles resgatam aquela pegada assim do manualismo, né, de uma descoberta tátil das coisas, do analógico, que é aquele formato de você assinar caixas, né, para dentro de casa. Só que o que eles têm? Eles têm caixas focadas em produtos de ciência, assim, né, para as crianças aprenderem, crianças de 9 a 14 anos aprenderem a montar ali os kits, né, com um pouquinho de ciência, uma coisa mais educacional. Então isso cresceu bastante na pandemia, principalmente porque os pais que estavam com as crianças em casa tinham que encontrar formas de manter os seus filhos né, fora das telas aí, ou enfim, pelo menos um tempo fora das telas para garantir que eles tenham algum desenvolvimento educacional que não só essa relação, né, humano-tela, assim. E por fim, a Soft Ice Cream, que é aqui em Curitiba, tá? Que é uma sorveteria diferente um pouco das sorveterias que a gente, né, conhece bem, assim, dos gelatos italianos, que estava bastante em alta. O que eles vieram? Vieram numa pegada assim de soft ice cream, que é aquelas máquinas de rede bem famosas de redes de fast food, né? E esses, no caso, o que eles fizeram? Pegaram ingredientes de alta qualidade para transformar essas máquinas, né, em geradoras de sorvetes muito bons. Só que eles aliam a isso uma outra pegada, que é uma pegada mais to go, né? Você não necessariamente tem um local para consumir dentro da loja, você vai lá, pega, consome na rua. E claro que quando a gente fala aqui nesse case, é um case muito de consumo digital, porque do início ao fim da sua interação com eles, você está consumindo eles de alguma forma digitalmente. Então você é impactado pelos bonitos posts, né, que eles fazem, pelas comunicações, pelos patrocínios, e lá no final, todo mundo que faz os seus posts, né, nas suas paredes instagramáveis, nos seus bonitos e coloridos ice creams, estão colocando na sua rede, né, impactando você de alguma forma, tá? Também um case bem interessante e bem gostoso para provar. Beleza, agora a gente entra no nosso segundo pilar, no nosso segundo grupo, que são as tendências de mercado e gestão. Aqui a gente vai falar, né, só para relembrar, de negócios, de tecnologias, de recursos que estão disponíveis e como que o mercado está evoluindo, principalmente o mercado dos negócios, tá? Então aqui dentro a gente tem 5 principais macro tendências. E a primeira delas a gente chama de novos posicionamentos. Aqui a gente está falando basicamente como a gente identificou novas demandas dos consumidores e algumas dessas demandas a gente identifica que algumas das principais marcas do mundo já vêm atendendo a esses pedidos, tá? Então a gente insere aqui como um monte de dicas para você já ir se atrelando ao que as principais marcas do mundo vêm abraçando. E o que isso quer dizer? Quer dizer bastante sobre inclusão, bastante sobre sustentabilidade, sobre a informação de qualidade, embasamento científico, né? Muito importante para nós aqui no ano eleitoral em que viveremos, enfim, e entre outras coisas. A segunda macro tendência, a gente fala basicamente sobre mundo digital, que é diferente lá da vida conectada que a gente tratou no primeiro pilar. Aqui a gente está olhando para os negócios. Como que eu faço com que o meu negócio se enquadre de fato ao mundo digital? Então tem algumas tendências bem interessantes aqui, né? Própria questão das lojas digitais, onde eu posso vender 24 horas, as lojas físicas ressignificadas. Essa é uma micro tendência bem interessante e para explicar ela eu vou te deixar uma pergunta. O que vai fazer o seu cliente sair de casa para ir consumir qualquer coisa que seja na sua loja física? Por que ele vai sair de casa
para consumir alguma coisa na sua loja física que ele não pode consumir online. Tá? Então pensa nisso e tenta entender qual que é a experiência que você vai proporcionar para o seu cliente dentro do seu espaço físico. Isso vale para todo mundo, para quem tem loja física, para quem tem loja digital e que tem algum pé no analógico, funciona muito bem. Tá? Deem uma lida nessa micro tendência. Terceiro, as experiências fluídas, né? A questão do adeus omnichannel, o trabalho à distância e o home office, essa questão do trabalho híbrido que vem para ficar também, tá? Isso tudo está dentro do mundo digital. É um monte de coisa que tem dentro dessa macro tendência, vale a pena gastar um tempinho ali para ver o que está acontecendo, tá? No mercado quando se diz digital. Terceiro, a gente está falando aqui dos novos modelos de negócio. Eles não são necessariamente novos modelos de negócio, mas eles foram muito ampliados pela pandemia, tá? Então aqui a gente está falando de serviços por assinatura no geral, delivery de tudo, né? Tudo que você quiser hoje pode ser entregue na sua casa, teleserviços que foram muito impactados, né, e salvaram nossas vidas aí durante a pandemia, marcas educadoras, fraternidades comerciais, né, que a gente chama, que é a questão das parcerias. Eu nunca vi, em termos de números, tantas parcerias sendo formadas, né, e qualquer tipo de parceria de comunicação, Instagram, parceria operacional, parceria de vendas, aconteceu muito aumento dessa questão durante a pandemia, até vinha antes da pandemia, tá, bastante evidente, assim, e a tendência é que isso se amplie agora, principalmente na volta, né? Onde todo mundo busca encontrar de novo os seus clientes, seja no digital ou no físico, né? E por fim, o turismo introspectivo. O que isso quer dizer, né? Quer dizer, de novo, né? Aquela questão que é um pouco atrelada ao detox urbano. Eu busco algo que não necessariamente vai me levar lá para os grandes centros, para a muvuca. Eu estou buscando me reconectar um pouco mais com a natureza. Especialmente por quê? Porque eu estou o tempo inteiro na frente de uma tela, o tempo inteiro conectado, né? E às vezes eu quero momentos em que eu me desconecte disso tudo, né? Me desvencilhe dessa vida conectada. E isso aqui está aqui dentro, né? Quando a gente fala de negócios e mercado, de turismo introspectivo. A quarta macro tendência, aqui a gente está falando da economia da sustentabilidade. E aqui o próprio nome já diz, mas vale a pena fazer uma ressalva aqui, porque sustentabilidade no passado era entendido ou como uma palavra bonita para se colocar nas missões e valores da empresa, ou era algo que o departamento de marketing falava bastante, né? Mas hoje em dia caiu uma das principais, preconceitos sobre sustentabilidade, quando se falava, por exemplo, sustentabilidade no seu pé do tripé social, entendia-se ONGs, né, ou empresas sem fins lucrativos, e que você vê hoje é o crescimento drástico, né, muito grande de empresas que vêm olhando para o tripé da sustentabilidade com foco em ter fins lucrativos, ser empresas privadas e fazendo muito dinheiro por aí, tá? Então, fica ligado nisso. Tem até um grande pensador aí que fala que os próximos 100 unicórnios vão todos ser desse mundo verde, aí, desse espaço verde, tá? E por fim, a nossa última macro tendência desse grupo aqui é incluir para progredir. Né? Então aqui a gente está falando, essa macro tendência, ela para quem nos acompanha, ela nasceu agora como uma macro tendência, mas ela veio de uma junção de micro tendências que ao longo dos anos a gente veio publicando. E aqui a gente basicamente está falando que a gente precisa pensar produtos e serviços que fomentem o atendimento e que incluam grupos antes invisíveis, né? à indústria e aos movimentos e o mercado. Então o que a gente está falando aqui? Em acessar e oferecer acesso às pessoas, à sua marca, o seu negócio, a grupos que tenham pautas sociais, raciais, PCDs, a gente está falando em pet families, né? Aqui vale uma ressalva, a gente sempre falou sobre o mercado pet, como ele vinha crescendo, e as nossas dicas eram sempre em você conseguir atingir e de alguma forma ter o seu cliente, entre aspas, né? O usuário, como o pet. Hoje a gente fala na família pet, né? O que essa família faz no dia a dia, quando ele vai num restaurante, o seu restaurante aceita pet, né? Tem marcas hoje em dia que já fazem roupas para o pet e para os seus donos utilizarem também. Então, marcas que vendem tudo, como se o pet fosse também um ser humano ali dentro daquela família e você estivesse comprando as coisas para ele e para vocês também, tá? Além disso, a gente tem a questão das novas mulheres, os novos homens da sociedade também. Qual que é o papel dessas pessoas? Então, essa é uma macro tendência bem importante das nuances comportamentais que o seu negócio pode se vangloriar quando você quer incluir e evoluir e progredir.
E antes de mais nada, melhor do que eu falando tudo isso, é eu trazer alguns cases, né, que exemplificam alguns negócios que estão atrelados a essas tendências. Primeiro é a Tenter, que é uma empresa, uma plataforma americana, que basicamente ela é um Booking, um Airbnb, né, de negócios e turismo introspectivo, turismo isolado. Então lá dentro você vai encontrar, enfim, desde camping, né, de cabanas isoladas a barcos no meio do mar para você fazer aí, passar o seu final de semana, um mês, o tempo que você quiser, isolado de fato, tá? É bem interessante o modelo deles. Depois a gente tem esse case que ele é famoso já, mas sempre vale trazer, que é o da Amaro, né? Que vem naquela questão das lojas físicas ressignificadas. A pergunta que eu te fiz, por que que você vai fazer o seu cliente sair da casa dele para ir na sua loja? O que que ele vai fazer lá? Na loja de roupas faz sentido o quê? Provar, né? Então é isso que a Amaro providencia para os seus clientes. Você vai lá, prova a roupa, mas você não sai com ela lá. Você compra na loja, né, no formato digital, eles entregam na sua casa. Ah, mas eu gosto do modelo que eu compro, já saio comigo. Beleza, você talvez não seja cliente da Amaro. Mas ao fazer isso, a Amaro diminui muito o seu custo de estoque e, além disso, ao fazer essa integração bastante digital do processo de compra, ela tem muita informação sobre clientes. Então ajuda os seus estilistas a criarem muito rápido novos tipos de roupas e testar se aquilo está indo bem ou não, dependendo da sua temporada. Então a Amaro é um case bem interessante como gerir um negócio, né? Principalmente um negócio bem tradicional, como é a questão das roupas. E por fim, o último case aqui, ele vem um pouco na linha do mundo vegano, né? Que a gente também sempre comenta do crescimento ano após ano que o mercado vegano tem, e esse aqui é um açougue de verduras, né, no Italy ali, que basicamente eu vou dizer uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, né, porque açougue a gente entende como questão de carne, e eles criaram no mesmo formato como você compra carnes, mas um açougue de verduras, tá? É bem interessante também o modelo deles. Tem outros cases que a gente poderia compartilhar, como o mel mais limpo do mundo, que está nascendo aí, né, um mel de laboratório, que promete salvar as abelhas em extinção que a gente tem e que, enfim, sofrem aí com a nosso consumo de mel, né? Mas enfim, gente, pouco tempo, joguei um monte de informação sobre vocês. A ideia agora é o seguinte, vão lá, consumam as informações, vão atrás das informações, porque, né, esse é o seu momento. E mais uma coisa, se você quiser se aprofundar nas pesquisas, tá? Aqui tem algumas dicas para vocês, deem um pause nesse vídeo aqui e, enfim, busquem essas informações. Mas a minha sugestão ainda é, entra lá no nosso site, sebraepr.com.br/tendências ou acessa o QR Code, que lá você vai encontrar todas essas informações aqui que eu falei para vocês e muito mais, tá? E lá dentro do nosso site, você vai encontrar uma ferramenta também que vai te ajudar a colocar essas tendências em prática, tá? Você vai sair com um plano de ação ali de os três principais passos que você vai dar para atrelar qualquer tendência que tenha relação com o seu negócio, no seu negócio, tá? No seu planejamento estratégico. E tem mais uma dica para você, às vezes que não quer ler muito, está com pressa, tem uma abinha lá em cima chamada coleções. Lá a gente separou, a gente fez uma curadoria para você de algumas coleções. Então se você quer, enfim, se você está abrindo um negócio, se você está crescendo, ou tem algum tema específico que você quer procurar, ou enfim, tem um setor que você quer procurar as principais tendências, você seleciona lá, clica, por exemplo, em sustentabilidade e vai ter uma curadoria de 10 a 12 tendências para você dar uma lida, tá? E todas elas bem resumidas, com informações, com links, para se você quiser, você pode se aprofundar. Gente, é isso, meu muito obrigado, fica aqui para vocês e não se esqueçam, vocês estão prestes a viver a melhor era de oportunidades que a sua geração, a minha geração e nós iremos presenciar. Não perde essa chance. Um abraço. Que legal, quanto aprendizado já tivemos aqui nessa manhã. Maurício, muito bom a sua palestra, a gente começa a entender no nosso dia a dia sobre as macro e micro tendências, aonde os nossos clientes estão, o que eles estão procurando, e aí a gente atende, né, nas salas do empreendedor, vários empresários que estão precisando dessas dicas. Obrigado, Maurício, e agora nós vamos para uma parte muito importante. Eu quero convidar o Luciano, da Regional Noroeste, que vai também dar a sua contribuição nesse evento. Obrigado, Francisco. Regional Noroeste, será que nós teremos também um selo diamante reconhecido nacionalmente? Eu estou na torcida, espero que vocês também, hein? Então vamos lá, eu sou o Luciano aqui da Regional Noroeste e eu vou contar para vocês aí algumas curiosidades aqui da nossa regional. Nossa sede fica em Maringá
e ela foi eleita por 3 vezes a cidade melhor para se viver. E também a cidade reconhecida pela ONU como cidade verde. Vocês sabiam também que a nossa regional é a que tem as melhores e maior quantidades de salas do empreendedor do estado do Paraná, sendo 74 salas ativas até o momento. A intenção é chegar em mais, hein? Então, a nossa regional também tem a maior cooperativa da América Latina, que é a Coamo. A região da costa noroeste são banhadas pelo Rio Paraná. Eu já fui lá, acredito que muitos de vocês não foram, mas quem não foi também, vale a pena ir. É um lugar espetacular para turistar. Hoje nós estamos também em fase de reconhecimento com 3 identificações geográficas, sendo uma do Urucum, do Café Especial de Mandaguari e também o ginseng de Querência do Norte. E agora eu vou passar a palavra aqui para a nossa colega Fabiola, da Regional Centro, e vou passar o precioso diamante aqui para ela. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, Luciano, pela oportunidade, né? Olha o que ele me entregou, gente, um diamante. E eu, sinceramente, espero que a gente tenha essa oportunidade de levar o diamante para a nossa Regional Centro. Luciano, eu posso te entregar? Guarda ele, por favor, mas ele vai voltar para a nossa regional. Pessoal, então eu vim aqui falar um pouquinho de quem é a Regional Centro. A Regional Centro ela está localizada em Ponta Grossa, o escritório principal, né? Uma cidade que é muito conhecida pelo Parque Vila Velha, dentre outras oportunidades que existem. Nós temos também as tortas de Carambeí, temos o queijo de Uitmarsum, que foi reconhecido como indicação geográfica. Nós temos em Guarapuava o Vale do Genoma, que é um estudo de inovação, né, voltado à saúde. Temos também em Telêmaco Borba a maior indústria de produção interna e externa de papel. Na Terra dos Pinheirais, da qual eu faço parte, nós temos hoje o município de Prudentópolis, reconhecido como a cidade das cachoeiras gigantes. Temos em Irati a maior imagem de Nossa Senhora das Graças dentro do estado e dentro do país. Enfim, existem várias oportunidades dentro da nossa regional. Nós estamos hoje com o processo de indicação geográfica do Mel e da Cracóvia, de Prudentópolis, entre outras questões. Eu queria falar um pouquinho da nossa regional, o que nós temos, muito mais oportunidades ainda, né? Mas fiquem à vontade para nos conhecer. Fabi, obrigada por compartilhar conosco as histórias aí da Regional Centro. Inclusive, eu gostaria de levar a equipe das salas da Regional Norte aí para Prudentópolis, para conhecer essas cachoeiras, viu? Mas eu preciso que você faça um convite também, viu? Porque estou querendo levar uma galera grande aí. E agora, pessoal, para dar sequência no nosso evento, eu gostaria de chamar a Patrícia, ela que é coordenadora estadual do turismo, para falar um pouquinho sobre oportunidades de negócio. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar com vocês sobre turismo. Olha só que legal. Turismo é uma atividade econômica que vive no nosso imaginário, né? Se a gente perguntasse para a maior parte das pessoas o que você faria se você ganhasse aí uma bolada na loteria, a maior parte delas ia dizer, eu vou viajar o mundo. Então, o turismo está no nosso imaginário dessa forma. A gente está sempre pensando no lazer, nas viagens, no prazer. E turismo tem a ver exatamente com isso, com o deslocamento das pessoas para fora do seu local de residência. A primeira reflexão que eu quero fazer aqui com vocês é a seguinte. Eu, hoje, moro em Curitiba, na cidade de Curitiba, ganho meu dinheiro aqui em Curitiba. E quando eu vou a um bairro turístico aqui na cidade de Curitiba, que é Santa Felicidade, acho que todos concordam aqui comigo que Santa Felicidade é um bairro turístico, eu vou ao Madalosso. Madalosso é um restaurante muito conhecido turisticamente. Eu ganho meu dinheiro aqui, chega no final de semana, eu vou ao bairro de Santa Felicidade, que é um bairro turístico, vou almoçar no Madalosso com a minha família. Eu sou um turista? Não, eu não sou um turista. Eu sou uma residente local. Por que eu não sou uma turista num bairro turístico? Porque tem uma questão aqui que é muito sutil.
é onde eu ganho o meu dinheiro e onde eu gasto o meu dinheiro. Eu sou uma pessoa importante para o restaurante Madalosso, né? Os residentes de Curitiba são muito importantes para dar viabilidade ao longo do ano na atividade econômica daquele restaurante. Mas, quando a gente fala do turismo, a gente quer que o dinheiro venha de fora da nossa cidade, né? Que o dinheiro venha de outra cidade e aumente a economia da nossa cidade. E aí eu acabei de demonstrar aqui para vocês o conceito do turismo. O turismo acontece quando uma pessoa sai do seu local de residência, por alguma motivação, vai para outro local, seja por lazer ou seja por negócios, e ela aquece a economia lá daquele local. Vejam, quais são as atividades econômicas que essa pessoa movimenta ao se deslocar de um local para o outro? Tem aí envolvido a parte do transporte, tem aí envolvido a parte da alimentação, a hospedagem, né? Então, essas são as atividades que estão lá no topo do iceberg do turismo. Mas para que essas atividades aconteçam e quando a pessoa chega no destino, ela movimenta e consome uma série de outras atividades. Saibam que o turismo é uma atividade econômica das que mais movimenta a cadeia de outras atividades econômicas. O turismo é uma atividade econômica que, quando a gente mexe com ele, tem lá 21 atividades características do turismo, né? As que são o coração disso, são essas que eu falei: agenciamento, transporte, hospedagem, alimentação, eventos. Mas, quando essas atividades acontecem, outras quase 300 atividades econômicas são movimentadas nesse processo da cadeia. Por exemplo, né, um evento, como o que a gente está aqui hoje falando. A gente tem uma equipe de gravação, a gente tem um estúdio, nós temos maquiadores, nós temos uma série de serviços, inclusive de alimentação, que são diferentes de bares e restaurantes, que estão sendo movimentados, estão sendo utilizados para que essa atividade aconteça. O que eu quero que vocês percebam aqui nessa sutileza que é muito importante? Dependendo da motivação do turista, dependendo da necessidade que aquele turista tenha no seu deslocamento, existem uma série de atividades econômicas, né, nessa jornada do antes, do durante e do pós-viagem, que são movimentadas e podem ser melhor trabalhadas aí como um negócio de turismo. Muitas vezes, essas atividades a gente nem percebe como turismo. Por quê? Porque está lá no nosso imaginário que turismo é uma atividade só de lazer. Mas não. Existem negócios e eventos, né? Existe aí uma série de outras temáticas, tanto por demanda como por oferta. Quando que eu segmento aqui, eu tenho motivações pela oferta. Tem o turismo de natureza, tem o turismo voltado para a cultura, né? Isso tem a ver com a oferta daquele destino. Isso que compõe a oferta daquele destino. E quando que eu segmento pela demanda? Quando é o tipo da pessoa que está indo lá. Então, eu tenho o turismo da terceira idade, eu tenho o turismo de saúde, então eu tenho o turismo de familiares. Existem uma variedade muito grande de possibilidades para a gente fragmentar. Todas essas possibilidades, todas essas motivações, essas segmentações são oportunidades para a gente embalar o nosso produto turístico lá dentro do nosso destino, são oportunidades para a gente trabalhar produtos diferenciados dentro das nossas empresas, dentro dos negócios que nós atendemos, e a gente tem que olhar com muito carinho para essa dinâmica, porque está aí uma oportunidade também do destino e da empresa se diferenciar a partir de um negócio ou de um nicho que ela observa como oportunidade. Bom, vamos lá. Então, todo mundo aqui agora já é um pouco turismólogo junto comigo, já sabe que turismo acontece quando eu me desloco de um local, do meu local de residência para um outro local, já sabe que desse deslocamento, dependendo da motivação, eu tenho um tipo de turismo diferente e tenho um segmento no qual eu posso trabalhar dentro dos negócios e que nesta movimentação das pessoas, as atividades econômicas que surgem dali impactam uma série de outras atividades. Mas como é que o turismo funciona lá no nosso município, né? Como é que o turismo acontece, pode ser melhor organizado no nosso destino? Funciona mais ou menos, eu gosto muito de fazer a analogia do corpo humano. Então, vamos lá, vamos pensar neste corpo humano. O corpo humano tem a cabeça. A cabeça é o que
pensa o turismo. Então, quem deve pensar, quem deve criar estratégias, quem deve arregimentar pessoas, entidades, parceiros em prol dos negócios do turismo? O poder público. Então, vamos pensar que para que esse corpo funcione bem, a gente precisa ter um poder público ativo e cuidando dos negócios em turismo. A gente precisa também ter braços e pernas nesse corpo. Braços e pernas são a mão de obra do turismo. Então, a gente precisa de ter pessoas capacitadas, qualificadas na cultura da hospitalidade, do bem receber. Dependendo do tipo de turismo que eu desenvolvo, eu preciso de habilidades e competências específicas. Essa mão de obra precisa estar capacitada. Os empresários são o coração deste corpo humano. Qual que é o papel do coração? O coração, ele bombeia o sangue para esse corpo humano. Ele cria serviços, ele investe, ele olha para os nichos, olha para as motivações e ele vê oportunidades de negócios. E é esse o papel de cada um de nós, quando estamos atendendo os pequenos negócios, de olhar para essa empresa e pensar o que ela faz que pode ser uma oportunidade de negócio ou pode ser implementado como um diferencial daquele negócio para atender melhor ou para se posicionar dentro de um negócio do turismo. A célula desse corpo humano é a comunidade. O ideal é que a gente tenha todo esse corpo humano funcionando em sintonia. A comunidade, como a célula deste processo, ela também precisa ser sensibilizada, ela também precisa ser considerada, né, nos aspectos, porque ela compõe todo este corpo. Ela faz parte da mão de obra, né? Então ela é lá braços e pernas do nosso corpo. Ela é o empresariado, que é esse coração que bombeia sangue, que investe, que cria produtos, que cria diferenciais. E ela também compõe o nosso cérebro, né? A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso poder público que pensa e desenvolve o turismo. Agora, venham aqui comigo. Acontece morte cerebral. O corpo está lá, entubado, continua vivendo em condições que não são condições ideais. Concordam comigo? Não é a melhor forma de vida. Eu tenho um poder público, às vezes, que ele não é tão preocupado, ele não pensa, ele olha, ele não entende que o turismo é uma complexidade de atividades econômicas que pode impactar outras atividades econômicas, que precisa de um posicionamento do destino, que pode ser pensado estrategicamente como um negócio, mas eu continuo tendo, não é porque o cérebro deste corpo, né, ou o poder público não entende o turismo como estratégico dentro do município, que o coração para. A iniciativa privada continua bombeando esse sangue, continua movimentando os negócios, a mão de obra continua trabalhando, continua tendo emprego e renda para esse tipo de serviço e a comunidade está lá fluindo como célula em todo esse sistema. Então, percebam, o fato, muitas vezes, de um poder público, de uma organização oficial, eventualmente, não trabalhar bem com o setor do turismo, não quer dizer que ele não seja um bom negócio e que ele não seja uma oportunidade de desenvolvimento no destino. Deveria, né? Deveria, porque o turismo, quando ele acontece no município, a infinita maior parte das atividades econômicas geram ISS, que é um imposto de serviço. E é justamente esse imposto que fica dentro dos municípios. Então, é uma oportunidade para os municípios trabalharem de forma estratégica o setor. Se o município não entender dessa forma, não tem problema. O coração desse corpo são os empresários. Quem não pode perder força, não pode deixar de bombear o sangue, de gerar investimentos, né, de observar oportunidades de melhorar o seu negócio, é a iniciativa privada. Eu falei para vocês que turismo era um negócio, e um negócio muito poderoso. Para a gente ter a ideia de alguns números deste setor, então eu trago aqui para vocês algumas informações. 1 em cada 9 empregos no mundo são voltados para o turismo. Turismo é um setor, né, uma atividade de mão de obra intensiva. A gente, para atender, depende do olho no olho. Existem aí atividades econômicas que estão perdendo espaço, estão sendo substituídas pela inteligência artificial, por outras tecnologias que vêm. Esse não é exatamente o caso do turismo. No turismo, essas tecnologias, elas vêm, essas inovações vêm para melhorar a oferta para o turista, né? Para melhorar a forma como eu capto o turista, para melhorar a forma como eu oferto o meu serviço, para melhorar o pós-atendimento, a forma como eu faço a gestão do meu negócio e como eu gero a experiência para o turista.
mas a gente não substitui a mão de obra no turismo. Então, continua, mesmo que a gente tenha atividades econômicas que vão desaparecer, que vão diminuir, sendo substituídas por inovações tecnológicas, essa realidade tende a ser diferente com o setor do turismo. Tá? Falei para vocês aqui de alguns números do mundo. No Brasil, para vocês terem uma ideia, quase 7% do PIB do Brasil é gerado pelos negócios em turismo, mas no estado do Paraná, às vezes a gente tem a impressão de que nós não somos tão turísticos assim. E aqui eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem que dar um chute agora, qual estado vocês acham que mais atendem turistas? O estado do Paraná, o estado do Rio de Janeiro ou o estado da Bahia? Então, aproveitem aí, vão pensando, já já eu dou essa resposta. A resposta certa é o estado do Paraná. É isso aí, pessoal. O estado do Paraná é o estado que mais recebe turistas, né? É um dos estados que mais recebe turistas no Brasil. É o terceiro maior destino doméstico do Brasil. Mas, diferente daquele turismo lúdico que eu comecei conversando aqui com vocês, né? Que o turismo está no nosso imaginário, a maior parte dos turistas que vêm para o estado do Paraná são os turistas de negócios e eventos. E aí, às vezes, a gente acha que esse cara não compõe a cadeia do turismo. Por quê? Porque ele é o viajante, ele é o cara lá, o representante comercial, ele é o cara que vai para as reuniões corporativas, é quem se desloca e vem para eventos, né? E a gente pensa que essas pessoas não estão viajando motivadas pelo turismo porque elas estão indo a negócios e eventos. Então, não percam a perspectiva disso. O estado do Paraná é um dos que mais contribui para a economia do turismo no nosso país. Nós temos aqui o segundo maior produto de lazer internacional do Brasil, que é Foz do Iguaçu, o segundo maior produto internacional de negócios e eventos, que é a cidade de Curitiba, e somos o terceiro maior destino doméstico do país, ou seja, temos o terceiro maior fluxo de turistas de todo o Brasil. Bom, dito isso, eu quero conversar agora um pouquinho com vocês sobre os caminhos que virão para o turismo. A gente sabe o quanto a pandemia chacoalhou a nossa economia em todos os sentidos. Mas, no caso do setor do turismo, o que aconteceu foi que a pandemia ela acelerou algumas tendências que a gente já vinha despontando por aí. Eu vou trazer para vocês aqui algumas dessas tendências para que vocês tenham isso em mente quando atenderem as empresas do setor dessa cadeia enorme ou até mesmo empresas que podem se aproveitar dessa movimentação de pessoas e vender serviços para outras empresas da cadeia, movimentando aí um grande elo da nossa economia. Vamos lá. Então, quais são os caminhos que vão o nosso setor do turismo, né? Quais são as tendências que a gente observa aí para frente no nosso setor do turismo? O primeiro que eu quero dizer para vocês o mundo é delas, né? Não é porque eu sou mulher e estou conversando aqui com vocês sobre os negócios de turismo, mas é porque se eu der uma única informação aqui para vocês, vocês vão perceber o quanto a mulher é importante na cadeia do turismo. A mulher é responsável por 70% das decisões de compra dos serviços do turismo. Então, só este fator já é um fator muito importante para a gente considerar no processo de comunicação, de formatação do produto e na observação da forma como a gente serve, da forma como a gente atende. Por quê? O universo feminino, vamos fugir aí dos estereótipos, né? Não basta a gente colocar a cor-de-rosa na nossa página da internet, a gente precisa conversar sobre aspectos de segurança que são observados pela mulher, sobre a atenção com os detalhes que são observados pela mulher, sobre toda a cadeia do serviço e do pós-atendimento. A mulher é uma pessoa muito atenta, né? Em geral, as mulheres são muito atentas aos detalhes. Então, tá aí uma oportunidade de cuidar e de me comunicar de forma mais assertiva com esse universo feminino que é responsável por 70% das decisões de compra da cadeia do turismo. Outra tendência que eu quero trazer aqui para vocês são das microviagens e do consumo regional. O que já vinha acontecendo antes?
dificilmente as pessoas elas tinham lá 30 dias de férias. Nós fatiamos as nossas férias e tiramos, né, 10 dias, 15 dias, 20 dias de férias no máximo. E outro fator, turismo está na nossa pauta de consumo muito mais hoje do que em outros momentos da nossa sociedade. Então, as viagens se transformaram em microviagens. A gente viaja por diversas motivações, às vezes por bodas, né? Às vezes por comemorar determinada data, pelos feriados e também nas pequenas férias que são fracionadas aí ao longo do ano. Prestem atenção nisso, para quê? Para embalar o seu serviço, para embalar o seu negócio. A gente tem que olhar para o ano e pensar como o varejo pensa. Como é que eu posso me posicionar de diferentes formas e criar motivações diferentes para que o turista, o meu potencial turista, veja em mim uma oportunidade de viagem, né? Pense que o mercado do turismo também mudou. As pessoas agora buscam fazer mais viagens mais curtas e para os locais mais próximos. Então, muitas vezes, o seu potencial cliente, o volume de clientes que dá viabilidade para o negócio, ele está num raio de 100, 200 quilômetros. Tá? Então, fiquem muito atentos a essa tendência das microviagens. E, por fim, eu quero reforçar uma questão ligada à experiência, né? Eu falei aqui em vários momentos da minha fala sobre a experiência, inovação e tecnologia para agregar experiência, conectividade para agregar experiência, que também são aspectos que vêm com muita força no negócio do turismo. Mas tenham presente o que é experiência no turismo. Experiência no turismo tem a ver com duas coisas muito simples. A primeira delas é a gente mexer com os sentidos, né? Então, mexer com os nossos 5 sentidos. O olfato, o conforto visual, a temperatura. Quando eu chego num lugar, a decoração. Quando eu chego num lugar e, de repente, eu percebo, nossa, que lugar agradável. Às vezes, eu não consigo nem dizer por que aquele lugar é agradável. Mas ele tem uma temperatura muito, muito gostosa, ele tem um som ambiente, ele tem uma luminosidade adequada. Isso compõe os nossos sentidos e a gente é impactado por isso sem nem perceber. O outro fator que compõe a experiência é o inusitado. É quando eu consigo sair daquele local onde eu estava e contar uma história. E a gente precisa ajudar que os nossos turistas, que os nossos clientes, quando saem desses negócios, contem a história. Puxa, Patrícia, como é que eu posso fazer isso? Olhe um pouco para você, né? Olhe um pouco para a forma, para a sua própria história, para a história daquele empresário. Olhe para a história da rua, para a história da cidade, para os ingredientes que são os ingredientes de origem daquele local, para as receitas que são daquele local. Porque quando você apresenta isso para o turista, para o seu consumidor, para o seu cliente, e você conta uma história, certamente ele vai sair dali contando essa história. Você pode fazer isso de várias formas, né? Um restaurante pode fazer isso usando o cardápio, ele pode fazer isso colocando, adesivando, colocando informações na parede para que as pessoas se inspirem, até criando espaços instagramáveis. Ele pode fazer isso no chão, porque afinal hoje nós andamos tanto tempo olhando para os nossos celulares e com a cabeça voltada para o chão, essa informação pode ir no chão. E isso tem muito a ver com o processo de entendimento. Criar essas histórias, capacitar o nosso atendimento para que ele atenda com essa motivação e compreenda o sentido daquele serviço, o sentido das coisas que compõem aquela empresa, aquele negócio, é uma oportunidade da gente agregar também na experiência do produto e fazer com que o nosso turista, o nosso cliente, saia dali contando a história. Não perca a vista, né? A tarefa que eu quero deixar aqui para vocês, que vocês tenham em mente que quando a gente fala de experiência, precisa mudar o olhar. Convide os seus empresários, os empresários que vocês atendem, a melhorar a experiência da seguinte forma, que eles mudem o óculos, né? Que eles troquem os óculos, troquem as suas lentes da próxima vez que eles forem entrar nos seus estabelecimentos. Que eles entrem com um outro olhar, que eles
entrem percebendo desde a fachada, desde a calçada, desde a luminosidade daquele espaço, as formas de atendimento, sabe, percebendo aquele descascado que ficou ali na parede, que já virou paisagem, aquela torneira que fica solta na pia, que também já ninguém percebe mais. Tudo isso são aspectos que compõem a experiência. E, além disso, refletir sobre si, refletir sobre o seu negócio para identificar as histórias que eles podem contar através disso e, assim, ajudar o turista a sair também contando uma nova história. Pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com vocês no UI e fico à disposição de vocês aí para a gente seguir com esse debate, seguir com essa conversa, fortalecendo a imagem do Paraná como destino turístico, né? Espero que a nossa conversa aqui tenha servido para a gente refletir sobre isso e que todos vocês agora tenham mais argumentos para compreender e para ajudar os negócios do setor do turismo a prosperarem no nosso estado. Muito obrigada. Patrícia, obrigada pela sua palestra e principalmente por trazer para nós o real significado de que turismo não é só lazer, é realmente fazer negócio. Tenho certeza que as equipes da Sala do Empreendedor do Paraná poderão contribuir muito para fomentarmos o nosso setor turístico. E agora eu gostaria de convidar a minha colega Kellen para falar sobre a Regional Oeste. Valeu, Fabiola. Muito obrigada. Eu sou Kellen Oliveira, consultora da Regional Oeste Cascavel, e estou aqui para falar para vocês que a Regional Oeste tem as melhores salas do empreendedor do sul do mundo. Essa disputa vai ser brava, hein? A Regional Oeste hoje é reconhecida por uma equipe muito forte e competente nas salas do empreendedor, que o ano passado realizou um feito gigantesco, atendendo 28 mil MEIs durante todo o ano. A Regional Oeste também tem uma força aí com as identificações geográficas do mel lá de Santa Helena. Nós temos também o ecossistema, o SRI Iguaçu Vale, que foi reconhecido nacionalmente como o melhor ecossistema consolidado do Brasil. E aí a gente tem várias outras coisas para contar, né, pessoal? Moda Bebê em Terra Roxa, capital. Terra Roxa é a capital da moda bebê, né, capital nacional. Maripá é a capital nacional da orquídea. A gente tem uma briga grande lá entre Marechal e Maripá para saber quem faz a melhor cuca, e visitar essas salas é uma maravilha, porque é sempre uma fartura de comida. Além disso, a gente tem várias outras belezas, como as Cataratas do Iguaçu, temos cachoeiras espalhadas pela regional toda, nós temos uma culinária fantástica. Dia 1º de maio teve aí de novo o maior costelão do mundo em Cascavel, a gente tem o porco do rolete lá em Toledo, enfim. A Regional Oeste pode ser reconhecida não apenas pela competência das suas equipes das salas do empreendedor, mas também pelo volume aí de belezas naturais que nós temos, além, é claro, da grande culinária. Cada lugar que você vai tem uma culinária maravilhosa. Maripá, que tem as suas orquídeas, então a gente tem uma regional bonita, cheirosa e muito gostosa. E a única coisa que está faltando para a gente aí na regional é isso aqui, ó, o selo diamante. E aí, quem vai receber esse selo? Teremos selo na regional? Essa novidade a gente vai contar para vocês daqui a alguns dias. Olá, pessoal, eu sou a Fabiola. E eu sou a Elaine, tudo bem? Elaine, me fala sobre tudo que você ouviu hoje. Nossa, os nossos colegas das outras regionais trouxeram muita informação, muita coisa bacana. Esse nosso Paraná, gente, é fantástico. Eu, te confessar, já estou programando as minhas férias. E o que foi o Maurício com o caderno de tendências? Quantas coisas interessantes e quantas oportunidades. Exatamente. No caderno de tendências, nós temos informações de todos os segmentos, várias áreas, gente, o conteúdo de primeira qualidade. Vale a pena entrar no site do Sebrae, baixar o caderno de tendências e explorar um pouquinho mais. Agora, a Patrícia, com as informações de turismo. Eu adorei quando a Paty fez a analogia do turismo ao corpo humano. Então, fantástico. Se você, assim como eu, não entende muito de turismo, com certeza, depois da palestra da Paty, já está um pouco mais esperto em turismo. E a informação de que o estado do Paraná é o estado mais procurado para turismo de negócios. Você ia acertar? Claro que não. Se me perguntassem, eu ia dizer Rio de Janeiro, São Paulo, mas jamais o Paraná. Elaine, e os quiz? Fiquem atentos, tá? Porque tudo que nós estamos trazendo de conteúdo para você hoje e amanhã também.
pode se tornar uma oportunidade para o quiz. E o quiz tem outra coisa também muito legal, que mais de uma pessoa por regional pode vencer. Então, se preparem, os prêmios que nós escolhemos, que nós programamos, são muito bacanas. E hoje foi apenas o primeiro dia do nosso WI. Hoje muito conteúdo bacana, muita coisa legal. Amanhã tem muito mais. Então, estejam conosco e até amanhã.